Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso Pedagogia em Ação. Hoje vamos explorar as ideias e contribuições de alguns dos principais pensadores da educação ao longo da história. Esses teóricos ajudaram a moldar a pedagogia como a conhecemos hoje e suas teorias continuam a ser estudadas e aplicadas nas práticas educacionais em todo o mundo. Vamos explorar as ideias desses grandes pensadores e entender como suas contribuições moldaram a educação e a pedagogia contemporânea. Preparem-se para um mergulho fascinante na história da educação. Vamos iniciar tratando de um dos mais importantes teóricos da pedagogia do século XX, Jean Piaget. Ele contribuiu significativamente para a compreensão do processo de desenvolvimento da inteligência humana e para a construção de uma pedagogia centrada no aluno. Suas principais contribuições para a pedagogia podem ser resumidas nos seguintes pontos. A teoria do desenvolvimento cognitivo. Piaget propôs que o desenvolvimento cognitivo ocorre em 4 estágios que se sucedem de forma sequencial e hierárquica. São eles: 1. Estágio sensório-motor. Este estágio ocorre desde o nascimento até cerca de 2 anos de idade. Neste período, as crianças exploram o mundo através dos seus sentidos e movimentos corporais, aprendendo a coordenar as suas ações e perceber a relação entre as suas ações e as consequências que elas produzem. As principais características deste estágio são a ausência de pensamento simbólico e a presença de comportamentos reflexos. 2. Estágio pré-operatório. Este estágio ocorre dos 2 aos 7 anos de idade. Nesta fase, a criança começa a desenvolver o pensamento simbólico, podendo usar palavras, imagens e símbolos para representar objetos e situações do mundo. No entanto, ainda não consegue fazer operações mentais lógicas, como a conservação de quantidade, por exemplo. Também tende a ser egocêntrica, ou seja, acredita que o mundo gira em torno dela. 3. Estágio operatório concreto. Este estágio ocorre dos 7 aos 11 anos de idade. Nesta fase, a criança já é capaz de realizar operações mentais lógicas, mas apenas em relação a objetos concretos e situações que ela possa vivenciar diretamente. Por exemplo, já compreende a conservação de quantidade, mas apenas em relação a objetos que possa ver e tocar. Ainda tem dificuldade para lidar com conceitos abstratos e hipotéticos. 4. Estágio operatório formal. Este estágio ocorre a partir dos 11 anos de idade e marca o início da adolescência. Neste período, o indivíduo é capaz de lidar com conceitos abstratos e hipotéticos, fazer inferências lógicas e pensar de forma sistemática e científica. Este é o estágio mais avançado do desenvolvimento cognitivo, e nem todas as pessoas chegam a ele plenamente desenvolvido. É importante destacar que os estágios do desenvolvimento cognitivo descritos por Piaget não são universais e imutáveis, podendo variar em função do contexto cultural, social e educativo em que a pessoa se desenvolve. No entanto, a teoria piagetiana é uma das mais influentes na educação, por enfatizar a importância de respeitar as etapas do desenvolvimento e adaptar a abordagem pedagógica às necessidades e capacidades dos alunos em cada estágio. Cada estágio é caracterizado por formas específicas de pensamento e de raciocínio, e as crianças passam de um estágio para outro à medida que adquirem novos conhecimentos e habilidades. Sobre a aprendizagem, Piaget explicou sobre a importância da assimilação e acomodação. Segundo ele, a aprendizagem ocorre por meio da assimilação de novas informações e da acomodação dessas informações às estruturas mentais existentes. Ou seja, as crianças aprendem ao incorporar novos conhecimentos às suas estruturas mentais já existentes e ao adaptar essas estruturas às novas informações. Outro ponto destacado por Piaget foi que o aprendizado ocorre quando as crianças se confrontam com situações que não são inteiramente compreendidas por elas, gerando o que ele denominou de um conflito cognitivo. Isso os leva a buscar novas informações e a reorganizar suas estruturas mentais. Um outro ponto que precisa ser destacado no trabalho de Piaget foi que ele defendeu que a pedagogia deve estar centrada no aluno, levando em consideração o seu processo de desenvolvimento cognitivo e respeitando seu ritmo de aprendizado. Para ele, o papel do professor é o de mediar o processo de aprendizagem, criando situações desafiadoras que estimulem os alunos a buscar novos conhecimentos e a desenvolver suas habilidades cognitivas. Com base nessas contribuições,
Podemos concluir que a teoria de Piaget é fundamental para a compreensão do processo de aprendizagem e para a construção de práticas pedagógicas mais efetivas e adequadas às necessidades dos alunos. Outro importante nome para a pedagogia é o de Lev Vygotsky. Ele foi um psicólogo e educador russo que teve uma grande contribuição para a pedagogia e para o desenvolvimento humano. Vygotsky acreditava que o desenvolvimento humano é um processo social, em que as interações com outras pessoas e com o ambiente são fundamentais. Apresento aqui algumas de suas principais contribuições para a pedagogia. Zona de desenvolvimento proximal. Vygotsky introduziu o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que se refere ao espaço entre o que uma criança já é capaz de fazer sozinha e o que ela pode fazer com a ajuda de um adulto ou de um colega mais experiente. Segundo Vygotsky, é nessa zona que ocorre o desenvolvimento real da criança. Vygotsky também enfatizou a importância do aprendizado colaborativo. Ele acreditava que as crianças aprendem melhor quando interagem com outras pessoas, compartilhando ideias e conhecimentos. Para Vygotsky, o papel do professor é essencial no processo educacional. Ele acreditava que o professor deve desempenhar o papel de mediador, ajudando a criança a construir seu conhecimento e a desenvolver suas habilidades. Segundo Vygotsky, a linguagem desempenha um papel fundamental no desenvolvimento humano. Para ele, a linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas também um meio de pensar e de compreender o mundo. Vygotsky também enfatizou a importância da cultura no desenvolvimento humano. Ele acreditava que a cultura é o que nos permite construir conhecimento e desenvolver nossas habilidades. Para Vygotsky, a brincadeira desempenha um papel importante no desenvolvimento humano. Ele acreditava que a brincadeira é uma forma de a criança aprender sobre si mesma e sobre o mundo ao seu redor. Essas são apenas algumas das principais contribuições deixadas por Lev Vygotsky para a pedagogia e para o desenvolvimento humano. Seus estudos sobre o papel do ambiente social no desenvolvimento da criança ainda são muito relevantes para a pedagogia atual. Queridos alunos, quero agradecer pela participação de todos nesta aula sobre Piaget e Vygotsky. Espero que tenham conseguido absorver os principais conceitos e contribuições desses importantes teóricos para a pedagogia. Na próxima aula falaremos sobre dois outros grandes nomes da educação, Paulo Freire e John Dewey. Vamos explorar as ideias desses pensadores e entender como suas teorias continuam relevantes para a prática pedagógica atual. Aproveito também para pedir que avaliem a aula e deixem seus comentários. Suas opiniões são muito importantes para aprimorarmos o conteúdo e tornarmos as próximas aulas ainda mais interessantes e proveitosas para todos. E não se esqueçam, se tiverem dúvidas ou quiserem compartilhar alguma ideia, acessem o fórum e falem comigo. Estou sempre à disposição para ajudá-los no que for necessário. Até a próxima aula!